Eu acho que chegou na hora de ensinar minhas técnicas. E eu me sinto na obrigação de ensinar minhas técnicas, o que eu faço para ter uma projeção astral. E não que vai funcionar para qualquer pessoa, para todo mundo, porque cada pessoa é cada pessoa, mas eu vou explicar passo a passo, o que eu faço para ter uma projeção astral, uma saída do corpo. E espero que vocês entendam cada detalhe do que acontece no decorrer até o final da experiência. Para começar, cada pessoa é uma pessoa. Eu recebi essa condição quando eu tinha 15 anos de idade. Desde os meus 15 anos de idade até hoje eu tenho projeção astral. Eu tenho várias, durante a semana, durante o mês, tenho várias. Eu tenho vários relatos assim mais relevantes. Os mais relevantes eu tento passar para cá pro canal. E depende da condição da pessoa, genética. Vai depender muito de como é a rotina da pessoa, se ela se alimenta bem, se ela cuida da saúde, se ela cuida da espiritualidade dela, se ela se trata internamente. Vai depender de vários quesitos. Eu vou falar o que uma pessoa deve fazer se ela quer ter uma projeção astral hoje. Que para mim é fundamental, tá em primeiro lugar sendo o pilar para ter a saída do corpo, uma projeção, uma experiência, um sonho lúcido até. Alimentação. A alimentação está em primeiro lugar. Alimentação e sono. Alimentação e sono está em primeiro lugar. Uma pessoa tem que estar limpa, tem que estar pura. Ela tem que evitar muita carne vermelha. A carne vermelha ela é inflamatória, em excesso. Em excesso ela é inflamatória, se torna inflamatória no corpo. Tentar se alimentar o máximo possível com coisas naturais, frutas, legumes, comidas não industrializadas, ou diminuir o excesso de industrializados bastante. Chá. Café é natural, mas tentar evitar ele doce ou muito doce, né? O café ele é natural, mas tem isso daí. O açúcar ele é industrializado. E, em primeiro lugar, é isso aí. Em segundo lugar, espiritualidade, vibração. Para uma pessoa ter uma experiência dessa, ela tem que estar vibrando alto. Ela tem que estar vibrando, não tem que estar vibrando raiva, tristeza, angústia. Tudo que uma pessoa passa no dia a dia, ela tem que tentar evitar aqueles pensamentos, tentar evitar que aqueles pensamentos entrem na vida dela, que incorporem nela esses sentimentos, entendeu? Porque o sentimento ele é uma vibração, ele se torna uma vibração dentro da pessoa, entendeu? Então, evitar esses sentimentos negativos são bons, entendeu? Para agregar mais valor ainda para uma pessoa que quer ter uma projeção astral. O sono, a pessoa tem que prezar muito pelo sono dela. Dormir no mínimo, no máximo, 8 horas. Entre 7 e 9 horas ela tem que ter um sono, tem que dormir, descansar. Agora, na prática, vou explicar na prática o que vocês têm que fazer para poder ter uma saída do corpo. O que eu faço para ter uma saída do corpo, um êxito. Para uma pessoa ter êxito na projeção astral, ela tem que fazer o seguinte: vai se deitar, vai relaxar o corpo, evitar dormir de bruço, tentar dormir com o peito para cima, não ficar encolhido, recolhido, cruzar as pernas, cruzar o braço, evitar ficar assim, evitar roupa pesada, tem que estar o mais leve possível. Se conseguir dormir de roupa clara, melhor ainda, roupa branca, azul, amarelo, melhor ainda. Respiração profunda. O segredo da respiração, que poucas pessoas contam, não é isso daqui. Ou então isso aqui. Não. A respiração meditativa é uma respiração diferente. Ela é uma respiração que tu puxa o máximo possível que tu puder para dentro do teu pulmão, até teu corpo expandir. Ele vai expandir todo. E quando tu soltar, tu vai soltar também o máximo possível até comprimir todo o teu corpo. Essa é a respiração meditativa. O segredo da respiração meditativa é essa. E não essa respiração superficial que a gente tem. Essa respiração natural, de tipo... Não. Prende e solta. Fazer isso 3 vezes. 3 vezes é sucesso. Fazer isso 3 vezes e já era. A tua pressão vai baixar, vai regular. A tua mente vai começar a entender de que tu quer relaxar, de que tu quer dormir. Tu quer entrar no estado meditativo. Ou até eu fiz só uma vez, já fiquei relaxado. Já acalmou a mente. O segundo segredo é fechar o olho e enquanto respirar, ali na cama de olho fechado, para dormir, tá? Sempre lembrando que projeção astral é dormindo, é apagada na cama, entendeu? Então desde o momento em que tu se deitar na cama, tu tem que fechar teu olho, mesmo fazendo a prática respiratória, é de olho fechado o tempo inteiro. Respirou, fez aquela respiração profunda 3 vezes, calmou. Depois a pessoa vai fazer a respiração comum, mas de forma mais calma, né? Porque ela já relaxou o corpo. Enquanto respirar, imaginar uma luz ou sentir a respiração entrando pela cabeça, passando em linha reta pelo meio do corpo até os órgãos e saindo, entrando e saindo. Ele pode entrar por cima, pela cabeça, pode sentir essa energia entrando pela cabeça ou então entrando pela testa. Para ser mais exato, aqui no meio da sobrancelha, ou um pouco mais acima, bem aqui, entrando. Respirou normal, sentiu a energia entrar, passando por todo aquele canal, soltou, saiu. Tentar imaginar 3 tipos de cores.
se conseguir. Tentar imaginar uma energia ou azul, ou violeta, ou branco. Uma dessas três cores. Respirou normal. Esse movimento. Esse já é o segredo final, praticamente quase final, para começar a experiência. Tu vai imaginar um círculo, um casulo em ti. Tu tá deitado na cama, tu vai imaginar esse casulo. Eu costumo imaginar esse casulo azul, mas tem que imaginar essa energia azul. Tem que imaginar esse círculo. É obrigado a imaginar esse círculo. Enquanto fizer essa imaginação do casulo azul, tem que sentir o corpo na cama. Tu tem que ter as sensações, tipo, tu tá deitado, imaginando o casulo, mas também tu tem que sentir, tipo assim, saber que tu tá encostado em tal lugar da cama, tuas pernas, tua panturrilha, tua cabeça, tudo. Tu tem que ter essa percepção o tempo inteiro. Fazer isso sem pensar em outras coisas. Pensa no casulo, pensa no teu corpo ali, imagina o teu corpo ali na cama o tempo inteiro, fica sentindo ele assim, não precisa se mexer, não precisa se mover. Só é pra sentir. Sente o corpo ali, nada mais. O corpo vai entrar em estado de vibração. O estado de vibração, ele é interessante e não precisa ter medo. Tu vai sentir realmente o teu corpo tremendo, vibrando assim. Entendeu? Tremendo mesmo, vibrando. Não precisa ter medo, tem que relaxar mais ainda, ficar mais concentrado ainda. E logo em seguida, ele vai vibrar muito mais e vai começar a balançar. O teu corpo vai começar a balançar. De vez em quando, acontece da pessoa ter a sensação de cair, de escorregar. Assim foi pro lado, então foi pra baixo, ou foi pra cima do nada. Vai ter essa sensação. Isso é o desacoplamento do corpo material com o corpo sutil. Ele vai acontecer esse desacoplamento, entendeu? Ele vai ir pra algum lugar. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Isso vai acontecer. E essa sensação a gente sente quando a gente tá nesse estado meditativo. Então o que acontece? Tu vai sentir isso. Não precisa ter medo, não precisa ficar com medo nem nada. Logo em seguida, vai acontecer uma coisa que muitas pessoas têm medo. Ficam apavoradas e acabam perdendo a oportunidade de ter a experiência. Que é a catalepsia do sono. Chamada paralisia do sono. Muito mais conhecida, né? Por esse nome. Que é quando tu vai pra sala das mandalas. E eu vou já explicar o porquê vocês não compreendem isso. A paralisia do sono, ela já é o corpo desacoplado o corpo sutil desacoplado do corpo material, tá? Mas a nossa consciência, ela vai para qualquer lugar do universo, independente, entendeu? Então, como tua consciência sai daqui já, e ela vai ter a experiência lá, ela vai ter uma experiência, de antemão ela vai para um local chamado Sala das Mandalas. Esse é o nome que eu adotei, porque eu ainda não encontrei um nome para esse local. O que acontece? Eu enxergo esse local. Quando uma pessoa tá pura, tá com a mente limpa, ela tem a percepção bem aguçada, ela consegue enxergar essa sala. Agora, pessoas que não têm, pessoas que vivem sua vida normal, se alimentam de qualquer coisa no dia a dia, não meditam, não buscam meios espirituais, elas vão para essa sala e elas só enxergam escuridão. Elas enxergam somente tudo preto, entendeu? E o que acontece? Tua consciência tá ali, só que tu não consegue fazer nada. E tu pode sim ir pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Só que como tá escuro, tu não enxerga, tu tem a percepção de não movimento, de não ir pra frente, nem pra trás, nem pro lado, nem pro outro, porque tu tá enxergando escuridão. E o que acontece? A pessoa tem a sensação de estar presa, entendeu? Só que não, ela não tá presa, ela tá solta. Ela só não consegue ter a percepção de ir pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Porque a nossa consciência, ela não tem perna. Ela não tem essa perna física, ela não tem um braço, não tem. Ela é só mente. Então, tu não consegue ter essa percepção de caminhar, de ir pra frente, até mesmo de gritar, de falar. Tu tem a percepção de enxergar, tu enxerga escuridão, entendeu? Então, essa é a sala da paralisia do sono, da catalepsia projetiva, que muitas pessoas não precisam ter medo, tem que relaxar. E essa sala de mandalas que eu chamo assim, eu chamo de sala das mandalas, por quê? Porque depois de muita prática, né, eu percebi que eu não ficava mais na paralisia do sono, eu não enxergava preto. E sim, eu enxergava uma sala, um salão cheio de mandalas mesmo, de vários tipos de cores, milhares de bilhões e bilhões de cores que, tipo, cores que eu acho que não existem aqui, sabe? Ou então misturas de cores, nuances que se fundem, fazem umas coisas assim que tu não vai enxergar aqui, não vão fazer nunca, eu acho. E então, ele tem as mandalas. Tem um vídeo aqui que eu vou tentar botar aqui, pra vocês terem uma noção mais ou menos do que vocês enxergam quando vocês estão com a visão limpa, clara, e tem esse tipo de experiência na paralisia, entendeu? É um lado positivo, porque tu não fica mais com aquele medo de querer gritar, sair, acordar, coisas do tipo. O que acontece? Comigo, né? Eu vou falar logo depois de vocês. Comigo acontece assim, mas eu vou falar o que vai acontecer com vocês. Eu fico nessa sala e eu fico parado, observando ela. Ela fica primeiro movendo as cores, fica só movendo. E logo em seguida ela começa a vir se aproximar pra mim, ela passa pra mim. Vai passando como se eu estivesse caminhando pra frente. Ela vai acelerando essas mandalas, como se eu estivesse num túnel. Ela acelera tanto que depois o formato dela fica assim, como se eu estivesse num túnel, indo pra alguma direção que eu não sei onde é. E ela vai passando assim. Esse cenário fica muito parecido com aqueles vídeos que fazem, que postam, sabe? Aqueles vídeos psicodélicos. Fica muito semelhante àquilo ali. Muito semelhante mesmo. Chega um momento da experiência, assim, em que tu se depara em algum lugar, meio que do nada.
tem essa sensação de se materializou ali. Então, essa materialização que tu tem em algum lugar e que tu percebe muito bem tudo, muito bem, tu tem esse aguçar das coisas, aguçar das pessoas, tu sabe o que elas estão falando claramente pra ti, tu enxerga muito bem elas. Essa já é a experiência. Aí tem dois tipos de experiência. Tem a projeção astral e tem o sonho lúcido. A diferença da projeção astral pro sonho lúcido, quando tu chega nesse ponto, é que o sonho lúcido, praticamente tu é um observador da experiência, da tua consciência. Então, a tua consciência, ela tem vários insights, várias coisas assim no teu subconsciente e inconsciente que a tua mente tem que resolver pra ti, entendeu? Tem coisas que tu não vai conseguir resolver pra ti, aqui, materialmente. O que acontece é que a tua mente, ela vai tentar resolver enigmas pra tua vida, pra agregar valor pra ti aqui, entendeu? Porque a tua consciência necessita de ti, ela quer te guiar aqui na vida, só que tem coisas que tu não vai conseguir desvendar, principalmente quem não tá nem aí pra vida, não liga pra sua vida, não liga pra nada, pra cuidar desse corpo aqui, esse avatar, nada. Então tua consciência faz isso por ti. Então um sonho lúcido, ele é uma observação, tu passa a ser um observador. Então tu enxerga tudo claramente, nitidamente, tu sabe com quem tu tá se comunicando, tu sabe o que estão falando pra ti. E a projeção astral, a diferença para a projeção astral é que a projeção astral praticamente tu já é o protagonista da situação. É tu de fato ali, entendeu? A tua consciência permite com que tu tenha controle também da experiência que tu tá tendo ali. E o que acontece? Na projeção astral, tu consegue caminhar, consegue ir para qualquer lugar que tu for, tu consegue também, no momento em que tu se materializou em tal lugar, tu consegue também pensar em algum outro lugar, ou então uma pessoa, um ser, e ir diretamente para aquilo que tu imaginou. E também, no sonho lúcido, ou projeção astral, tu não tem percepção de tempo. Tem vezes que a tua consciência vai te jogar numa situação em que tu tá no passado, ou então ela vai te jogar numa situação que tu tá no futuro. E também no presente. Tem situações que ela vai te colocar em situações presentes, entendeu? Eu quero falar um negócio aqui importante durante a experiência, antes de finalizar o vídeo, né? Para te comprovar que tu tá numa experiência de projeção astral, como tu sabe que tu tem controle da tua mente, da tua fala, é bom fazer o seguinte. É o que eu quase sempre faço. Quando tu tá lá na experiência, tu quer saber se tu tá na projeção, se é a projeção astral mesmo, olha pro teu braço. Olha pros teus braços. Estende as mãos pra frente assim. Estende as mãos pra frente assim. E olha. Se tu conseguir fazer isso e olhar pros teus braços, tu tá na projeção astral. Segundo, puxa o teu dedo. Parece besteira, mas puxa o teu dedo. Só o fato de tu conseguir fazer esse movimento, tocar no teu dedo, perfeito, já era. Se tu conseguir puxar ele se esticar, melhor ainda. Terceiro, que é infalível. É infalível, infalível, infalível. Pular. Pular é tipo a primeira coisa, mas só que tá em terceiro lugar. Porque olhar o braço é muito mais fácil, só estender. Pular tá em terceiro lugar. Pulou, teve aquela sensação de cair igual uma pena, pulou de novo, fez isso, tá projetado. Só o fato de tu tentar pular e conseguir pular é uma comprovação de que tu tá tendo controle do teu corpo. Então são esses três os segredos assim que tu tem que comprovar. Tem que provar pra ver se tu tá projetado ou não. Se tu não conseguir fazer isso, mas tu tem aquela consciência, tu tem uma consciênciazinha de querer fazer aquilo, mas teu corpo não quer fazer, mas tu sabe que tu quer fazer aquilo ali, mas ele não faz, é porque não é a projeção astral, é um sonho lúcido, entendeu? Tu tá sendo só um observador da tua consciência. Muitas das vezes, quando tu volta pro teu corpo, tu se depara na paralisia do sono, tá? E o que tu deve fazer pra sair dela e acordar logo, né? Se despertar. É o seguinte, eu acho bem simples, bem fácil, que é colocar a língua no céu da boca. Assim, pode ser com a boca fechada ou com a boca aberta. Fez isso, tu sabe que tu tá tendo controle do teu corpo ainda. Só que tá ali na paralisia do sono. Naquele salão de mandalas, né? E nesse salão de mandalas, tu fica enxergando as mandalas ainda. Fica enxergando, né? Eu, no caso. Mas vocês vão estar enxergando a escuridão. Vocês ficam naquela escuridão, com medo, querendo acordar. E quando fazer isso, colocar a língua no céu da boca, ficar respirando de boa e concentrado. Só isso. E ter a consciência de que tu vai conseguir dormir ali naquela escuridão. Tu vai dormir, tu vai apagar ali e vai acordar no teu corpo. Porque isso é o acoplamento da tua consciência no teu corpo. Esse é o acoplamento. Entendeu? Ele foi, fez a experiência dele, voltou, ele vai ter que se acoplar no teu corpo. Então tem que ter a sincronicidade, entendeu? A paralisia do sono, ele é a desincronicidade do teu corpo espiritual com o teu material, entendeu? Ele fica nisso aqui, ó, fica o tempo inteiro tentando se encaixar, entendeu? Enquanto isso não acontece, ele fica ali, ó, na sala das mandalas, na catalepsia projetiva, tentando, até que chega um momento em que ele consegue, ele se encaixa. E quando ele se encaixa, tu volta a pegar no sono normal aqui, padrão, e ou tu acorda de manhã, né, se lembrando de toda aquela experiência, ou tu acorda no mesmo momento. Quando tu acorda no mesmo momento, é bom tu pegar e anotar tudinho. Comigo, quando eu acordo de manhã, depois de uma experiência dessa, eu me lembro muito mais. Porque eu tenho a sensação de que, depois que eu tive aquela experiência e eu voltei, a minha mente parece que ela fica assimilando tudo aquilo e tentando fazer pesquisas, anotações. Ela mesma foi se programando ali pra me entregar, tipo, de uma forma bem perfeita de manhã. E eu me lembro de 100% da experiência do início ao fim. Então, eu gosto de acordar de manhã.
ter a experiência e acordar de manhã e não acordar no momento. Porque geralmente eu esqueço de tudo que eu tive. Eu tenho insights, entendeu? Aconteceu isso, aquilo, outro, mas não me lembro do que aquela pessoa falou pra mim, não me lembro. Então, quando eu acordo de manhã, eu me lembro de tudo, 100%. Eu não digo assim que a chave pra todo mundo, o segredo pra todo mundo vai funcionar pra todo mundo, mas o que eu faço, né? Pra mim ter esse tipo de experiência, eu tenho êxito. Não é tentando converter, nem convencer ninguém, mas é que pessoas têm interesse em querer saber o que eu faço, né? Que funciona pra mim e que talvez elas queiram aplicar pra elas, né? Cada pessoa tem seu livre-arbítrio. Então vale a pena cada pessoa ter a sua experiência. E também pesquisar, né? De outras pessoas. Namastê.